2 meses após o início da trégua, o exército de Israel voltou a atacar em larga escala o território da faixa de Gaza. Bombardeios foram registrados em diversas cidades do enclave palestino. E o acordo de cessar-fogo, que mal havia começado, pode acabar caindo por terra. Quem conta pra gente é a Bruna Milan. A primeira etapa do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas terminou no dia 1º de março. As semanas que se seguiram foram marcadas por negociações para mais um período de trégua e a liberação de mais reféns. O Hamas tentava uma mudança para a segunda fase com uma série de acordos, entre eles a retirada total das tropas israelenses de Gaza, oferecendo a liberação de todos os reféns mantidos pelo Hamas. Israel, por sua vez, tentou estender o acordo da primeira fase com mais reféns libertos, mas sem se comprometer a encerrar a guerra ou retirar as tropas. Diante dos impasses dentro das negociações, Israel declarou que bombardeou alvos do Hamas e lideranças do grupo terrorista. Sem fornecer muitos detalhes, o governo de Israel afirmou que a ofensiva foi feita de forma preventiva. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu divulgou que os ataques foram ordenados depois do Hamas recusar todas as propostas para uma segunda fase do cessar-fogo, o que, na visão israelense, parecia ser uma brecha para que o movimento voltasse a se armar e fizesse novos ataques. As dificuldades em encontrar um bom acordo têm motivos claros para ambos. Israel diz que a constante recusa em cumprir sua parte do acordo e devolver todos os reféns mantidos desde 7 de outubro de 2023 os deixava em uma situação de risco. Do outro lado, o Hamas tem argumentado que Israel viola repetidamente o cessar-fogo ao manter operações militares em Gaza, além de interromper as ações de ajuda humanitária prometidas à região, atribuindo também aos Estados Unidos a responsabilidade pelos bombardeios. As relações e as negociações por uma continuação do cessar-fogo ficaram estremecidas. De acordo com o doutor em ciência política Gunther Hudzit, é possível que a trégua volte a ser implementada, mas esse é um cenário cada vez mais distante. Desde o início, em que foi estabelecido que as negociações se dariam em 3 fases, e principalmente após a primeira, quando a maior parte dos reféns foi libertada, que aí começariam negociações sobre o futuro de Gaza, já se sabia que teria uma dificuldade muito grande, porque o governo israelense não vai aceitar nunca o Hamas continuar no controle de Gaza. O efeito surpresa que Israel queria ao fazer novos ataques na faixa de Gaza de fato aconteceu. Uma decisão devastadora para os palestinos, que há cerca de 2 meses haviam deixado as áreas de deslocamento na costa e retornaram às cidades atingidas. Os ataques noturnos foram justamente nesses locais. E o que era para atingir alvos específicos acabou matando cerca de 400 pessoas. Inclusive, muitas crianças estão entre os mortos. A nova onda de bombardeios matou também o vice-ministro do interior de Gaza, Mahmoud Abu Waftah, e pelo menos 3 outros políticos importantes. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmou que a ofensiva não é um ataque de um dia só e que a operação militar na faixa de Gaza vai continuar. Aeronaves israelenses lançaram panfletos em bairros residenciais, ordenando que as pessoas deixassem as cidades de Beit Lahia e Beit Hanoun, no norte do distrito de Shejaya, na cidade de Gaza, e das cidades na periferia de Khan Younis, no sul. Os números não param de crescer. Um estrangeiro foi morto e outros 4 ficaram feridos em um ataque aéreo israelense no local da sede das Nações Unidas no centro da cidade de Gaza. Em um comunicado, o exército israelense negou ter atacado um complexo da ONU. O primeiro-ministro israelense diz querer acabar com Hamas, o que, segundo Gunther Hudzit, pode ser bem mais difícil do que parece. Só que eliminar o Hamas militarmente é impossível, porque depois de 18 meses de guerra, a mais moderna e poderosa máquina de guerra do Oriente Médio não conseguiu eliminar todos os seus militantes, porque eles são parte da sociedade palestina.
E vocês podem ter certeza, né? Vários dos jovens que perderam pais, parentes, estão prontos para se alistar novamente no Hamas. Então, se esse for efetivamente o objetivo político do governo israelense, ele nunca vai ser alcançado e, portanto, paz ali vai ser praticamente impossível. A posição política de Netanyahu está cada dia mais fragilizada. O premier israelense tem tomado decisões que não agradam o povo, como fez essa semana ao demitir Ronen Bar, o chefe da Agência de Segurança Interna do Estado Judeu. A demissão gerou protestos em Israel. Parte da população, principalmente os parentes daqueles que ainda estão sendo feitos de reféns pelo movimento terrorista, dizem que o retorno do conflito no enclave palestino sacrificou aqueles que ainda estão vivos. Depois de 18 meses, com tantas mortes e tanta destruição, Gunter Hudzit mostra um cenário não favorável ao fim dos conflitos. A perspectiva não é muito boa para a volta desses conflitos, né? Devem ser números altos novamente. E, gostando ou não, tem somente um grande ator no sistema internacional, na política internacional, que tem a capacidade de fazer o governo israelense moderar ou até parar, que é o governo americano. Com a volta de Trump ao poder e o apoio a Israel, a moderação dos Estados Unidos não acontece, muito pelo contrário. A liberação de novos armamentos que haviam sido suspensos pode ajudar a intensificar ainda mais os conflitos.